Juízes, capítulo 12, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entrar o presente, despediu a gente que o trouxera, ou seja, os soldados. Versículo 19. Porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que ali assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento, o sangue. Então Esaú saiu ao pátio, e fechou as portas da sala, e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram, e eis que portas da sala estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, eis ali seu senhor, estendido, morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de esculturas, e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segue-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixavam passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos os homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Versículo 31, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Nós vamos orar. Deus amado, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque essa é a tua palavra fiel e verdadeira, e sobre ela nos colocamos nessa noite, Pai. Prepara cada coração, cada mente aqui nessa noite. Nós repreendemos o cansaço, o sono, Pai, tudo aquilo que vai atrapalhar o teu mover nessa noite, nesse lugar. Que em nome de Jesus, toda a batalha travada no mundo espiritual, o Senhor libere agora, através dos teus anjos poderosos, Senhor. Deus, libertando, Senhor, aqueles que estão cativos, Senhor, para que possa nessa noite ouvir a tua voz e ser direcionado por ela. É no poder do nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e glória a Deus. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Que história bacana, que história legal, que história que nos motiva a cada dia mais conhecer esse Deus, conhecer esse Senhor. O texto, ele já inicia dizendo o porquê de tudo que aconteceu na vida do povo de Deus. O início, o versículo de número 12 que nós lemos, diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal
perante os olhos do Senhor. Aí, vírgula, continua. Então o Senhor fortaleceu a Eglon. Eglon era o rei dos Moabitas, um homem forte. O homem que estava governando um exército, e quando ele ataca o povo de Israel, ele vence, e ele começa a comandar, a reinar sobre o povo de Israel. Aqui fica muito fácil no início, nesse primeiro versículo. Já podemos entender aqui o porquê que muitas das vezes a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta situações sem até mesmo entender. O versículo diz: tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quando você faz algo diante de Deus e aquilo não agrada a Ele, Ele permite que os inimigos se levantem contra você. Ele permite que os opositores se levantem contra você. Eu quero que você entenda, gente, às vezes é simples de entender, mas a gente faz uma confusão, a gente bola o meio de campo todo, e a gente quer arrumar um culpado por aquilo que nós estamos enfrentando. Simples, o povo de Israel estava enfrentando, ou melhor dizendo, o povo de Israel estava passando por aquela derrota, porque eles estavam desobedecendo a Deus. Quando há desobediência, há derrota. Fala para quem está perto de você, para você que está aqui em casa, quando há desobediência, me assistindo aqui através da TV, quando há desobediência, há derrota. É fato. Não tem como levar uma vida a bel prazer e querer colher frutos, bênçãos de Deus, não. Então, se há desobediência, haverá derrota. Olha só, gente, isso é tão sério. Se você tem andado na contramão ou contra a vontade de Deus, vai haver derrota. Vai haver situações que vão se levantar contrária. Situações que você nem mesmo esperava. Vai acontecer. Por quê? Aqui diz que o povo ficou 18 anos sendo reinado pelos moabitas, sendo reinado por esse rei chamado Eglon. Que situação, gente! Ser governado por alguém que blasfema contra o Deus a qual foram ensinados a adorar. E ali era pai, mãe, criança, era todo mundo. O que acontece quando nós olhamos para essa história e precisamos tirar essa lição para a gente? Eglon reinou. Eglon colocou trabalho sobre o povo, trabalho escravo sobre o povo de Israel. Humilhou o povo de Israel. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus que libertou, que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que fez tantos sinais e maravilhas agora? O próprio Deus, gente, entenda isso. O próprio Deus permitiu o povo perder. Tem situações que nós estamos enfrentando no nosso país porque foi Deus que permitiu acontecer. Tudo está no controle dele, amém? Você entende dessa forma? Se estamos passando por determinadas situações, por crises, é porque nós estamos desagradando ao Senhor. Mas a partir do momento que você coloca 2 Crônicas 7,14, que diz que se o povo de Deus que chama pelo seu nome se humilhar, orar, buscar a sua face, converter os seus maus caminhos, Ele vai ouvir do céu. Eu creio que o Senhor já está ouvindo, já ouviu, já está respondendo o nosso clamor, o clamor da nação brasileira. Eu creio que tempos e dias melhores virão sobre a nossa nação, querido. Você crê nisso de verdade? Às vezes você está tão calejado de tomar tanta pancada que quando fala uma palavra, você fala assim, será? Você tem clamado a Deus, irmão? O povo estava 18 anos sofrendo. Quantos anos você vem sofrendo na sua vida? Porque um dia você desobedeceu, porque um dia você foi contra a palavra de Deus. Aqui diz que o povo estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E agora eles estavam o quê? Nas mãos do rei Eglon, vivendo junto com os moabitas. Quem foi os moabitas, pastor? Era um povo que adorava imagens, esculturas. Na entrada da casa do rei existia uma estátua, aonde era adorada.
aonde glorificava, nós lemos o texto aqui dizendo que ele foi adorar a imagem, assim que ele recebeu o presente. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Em toda a história da Bíblia, você vê que Deus sempre levanta um libertador, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus sempre vai levantar um libertador, Deus sempre vai levantar alguém para mudar a história daquela nação, daquele momento de escravidão. Deus então levanta, no versículo 15, queria que você acompanhasse comigo, por favor, na sua Bíblia, para você não se perder. Diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou o quê? Um libertador. Deus levanta um libertador, a Eude. O libertador se chama Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem o quê? Ih, não tem ninguém acompanhando aqui, meu Deus do céu, Jesus amado. Homem o quê, igreja? Cutuca quem está à tua fala assim: acorda aí, irmão, desperta aí, você está num culto. Você não está no velório não, irmão, você está no culto. Acorda! O que ele era então? Um homem o quê? O que é isso, gente? Ser canhoto, o que é isso? Isso, mão esquerda, canhoto. Eude era canhoto. Por que a Bíblia relata isso para mim e para você hoje? Deus levanta Eude como segundo juiz do povo de Israel. O segundo. E só fala assim: homem canhoto. Por que relata isso na Bíblia? Quem é canhoto aqui? Levanta a mão, só para me saber. Só tem 2 canhotos, 3, 4 comigo. Também sou canhoto. Da mão e do pé. 4 canhotos, olha só, quantas pessoas tem aqui? Só tem 4. O relato diz que Eude era canhoto. A palavra diz que Eude era canhoto. Só relata isso. Coloca quem era o seu pai, filho de quem? Está aqui no versículo de número 15. Filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Deus levanta alguém improvável. Deus levanta alguém que ninguém dava nada para ele. Deus chama Eude. Deus olha para Eude, ele estava procurando alguém. Opa, é você, Eude. Homem canhoto. Você já vai entender o porquê isso. Muitas das vezes, você sabe que você tem um chamado, você sabe que você foi levantado por Deus, você sabe que você precisa cumprir um propósito, mas não basta você saber, não basta você entender que tem um chamado, não basta você cumprir um propósito, é necessário coragem para mudar. É necessário você se levantar e ter coragem para mudar o quadro da história da tua casa, da tua família, no teu trabalho, do teu ministério. Você tem que se levantar, tem que se posicionar. Nós estamos olhando a casa caindo, literalmente não estamos fazendo nada. Estamos nos acovardando, estamos correndo do problema. Me desculpa, querido, mas a nossa geração tem sido uma geração acovardada pelo medo. E o medo faz você enxergar o que não deve. O medo faz você enxergar sombra como fantasma e chuva como tempestade. Quando você está com medo, você enxerga coisa que não existe. E as pessoas têm andado tão amedrontadas, não têm se posicionado na sua geração. Ah, porque eu não posso, porque para mim não dá. Não, porque eu vou me levantar, para mim não vai dar. Vão rir da minha cara. Não, se eu postar um versículo bíblico lá no meu Facebook, vão falar de mim. Se eu botar uma live falando de Jesus, eu não sei falar. Eude talvez tinha o mesmo sentimento. Por ser canhoto. Por ser alguém, você só ouve falar na Bíblia de Eude, em Juízes capítulo 3. Você não ouve falar mais desse homem de forma nenhuma. O que eu amo nesse Deus, querido, é que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Abra comigo 1 Coríntios, por favor, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1.
a partir do versículo 27. Você está com medo? Está inseguro? Ah, eu não tenho potencial para isso, pastor. Tá, segura essa aí então. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você está entendendo? Deus chama as coisas loucas mesmo, não é pelo teu potencial, não é pelo que você faz. Eu creio que nessa noite Deus trouxe pessoas aqui que Ele tem chamado para essa obra, que Ele tem chamado para anunciar as boas novas do Evangelho, e você não foi ainda porque você está com medo, porque você tem se sentido inferior, porque você não sabe falar. Deixa eu só lembrar você, Moisés era gago, gagagui, gagagogô. Ele não sabia falar. Pedro era iletrado, não sabia falar. Na primeira pregação desse homem, mais de 5.000 pessoas. Isso significa que nós precisamos depender sempre do Espírito Santo. Não é pela nossa capacidade, mas é por aquilo que o Senhor tem para derramar na nossa vida, na sua vida nessa noite. Estamos nos acovardando, porque não temos potencial. Isso não quer dizer que você não deva se preparar. O que é isso? Buscar, ler, orar, jejuar, isso já é o natural. Mas que quando você abrir a sua boca, quem vai te usar é o Senhor. Isaías 61 precisa ser uma verdade sobre a tua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para pregar, para anunciar boas novas aos quebrantados de espírito, a levar, querido, aqueles que são cativos, trazer eles em libertação. Ah, eu tenho poder para isso. Você não tem poder para isso não, querido, mas é o que está sobre a tua vida. É o que Deus colocou para você, é o que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Deus tem um propósito para você, Ele quer cumprir esse propósito. Você não pode se dar por vencido, você não pode se dar por desanimado. Você é um escolhido por Deus, você é uma escolhida pelo Senhor. Você pode declarar isso para quem está perto de você, mas com muita fé. Você é um escolhido de Deus. Não deixe essa verdade morrer dentro de você. Não deixe essa verdade morrer. As circunstâncias muitas vezes vão dizer para você que não dá, não era para isso que você foi chamado. Mentira. Porque eu sei que tem pessoas que entraram aqui, estão a ponto de largar, estão a ponto de desistir, estão a ponto de abandonar tudo, porque não tem encontrado saída para essa situação. Mas eu digo para você, você é um escolhido de Deus, e hoje Deus vai falar contigo nesse lugar. Deus vai te dar a resposta que você precisa. Você entrou aqui não acreditando, mas Deus vai te responder. Ele vai te responder, em nome de Jesus. Coragem para mudar. Eude precisou vencer os limites, era um homem canhoto. Se você olhar em Juízes, talvez a história que você vai lembrar de Sansão. Não é isso, Jéssica? Homem forte, valente, e o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Eude, homem canhoto. Eude não era um homem cheio do Espírito Santo. Olha só que interessante. A Bíblia não relata que Eude estava cheio do Espírito Santo, mas Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Mas ele teve coragem para mudar. Canhoto, querido, era alguém fora dos padrões. Na Bíblia, quando fala de canhoto, fala de um determinado grupo de guerra, que eles eram bons de mira. Eles acertavam até um fio de cabelo se fosse preciso. Alguém com boa pontaria. Meu Deus do céu, pelo menos alguma coisa boa na Bíblia sobre os canhotos, Jesus. Alguém bom de mira. Alguém que sabia manejar bem a espada. Mas aqui está dizendo que Eude era canhoto porque era alguém fora dos padrões. Era alguém que ninguém dava nada por ele aos olhos humanos. Alguém talvez impedido pela sua característica de ser um homem usado por Deus. Deus pega o improvável, aquele que ninguém dá nada. Talvez você está aí, meu Deus, eu não sou nada.
Deus, estou vendo aí tanta gente, coisa linda, Tiago cantando, adorando ao Senhor. Poxa, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei. Você está achando que você é nada. É você mesmo que Deus quer usar. Você está sentado aí, você está sentado aqui na igreja. É você mesmo que Deus quer usar. Você está achando que não tem potencial para nada. Deus vai te usar de uma forma poderosa como nunca antes na tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que permitir, é claro, né? Quando Deus chama Eude, ele entende o chamado dele. Ele teve coragem para mudar. 18 anos sofrendo, sendo humilhado. Ele precisava vencer os limites. Eu te pergunto nessa noite, qual é o seu limite? Pastor, eu sou meio gordo, para mim não, negócio de força, não dá para andar, para pregar, para fazer missões. Pastor, meu cabelo, faço escova, não adianta nada. Jesus amado. Talvez você está reclamando. Não porque eu não tenho roupa. Vence esses limites, irmãos. Você precisa vencer esse limite hoje, em nome de Jesus. Você está deixando ser vencido por coisas tão pequenas. Os maiores tropeços não são aqueles cujas pedras são grandes, não. São pedras pequenas que têm nos impedido de avançar naquilo que Deus tem para nós. Coragem para mudar hoje. Você precisa mudar, você precisa vencer os seus limites. Lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8, o profeta ouve a voz do Senhor, fazendo uma pergunta: a quem enviarei? Deus precisava de alguém para pregar, para anunciar as boas novas. Ele pergunta: a quem enviarei? Isaías declarou: Senhor, eis-me aqui. Quantos nessa noite têm coragem de declarar: eis-me aqui? Queria que você levantasse a sua mão direita, esquerda e declarar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Com fé, eis-me aqui, Senhor. Aleluias. Que essa seja uma verdade do teu coração. O Senhor tem procurado nessa terra: a quem enviarei? Quem irá por nós? Samuel, um jovem, estava indo dormir. Deus chama ele: Samuel, Samuel. 3 vezes. A primeira ele não entendeu, a segunda não. Ele vai até o profeta. Na terceira, ele começa a entender: é Deus que está me chamando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você ouvir alguém chamando o teu nome de madrugada, você indo dormir, meu Deus do céu. Tem gente que vai ligar para a polícia, tem gente que vai ligar para o bombeiro, tem gente que vai sair correndo na rua de pijama. Meu Deus do céu. Samuel não estava, ele estava ouvindo, mas não estava sabendo de quem era aquela voz. E ele estava indo então aonde? Lá no profeta. O senhor está me chamando? Não. Aí vai: o senhor está me chamando? Não. A terceira? Não. É só você ficar atento. Ele entendeu então que era o Senhor. Ele disse: sabe o quê? Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas quando Ele fala, a gente não quer ouvir. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. É uma coincidência, rapaz. Parece que eu ouvi um negócio aí, mas cuidado com as suas coincidências. Mal sorte. Parece que eu ouvi uma voz falando comigo, não era para ir para a direita e eu não fui. Aí de repente aconteceu um negócio. Que sorte que eu tive? Sorte nada, foi Deus que falou contigo, através do Espírito Santo. Foi Deus que te livrou desse acidente. Foi Deus que te livrou da morte. Foi Deus que te livrou desse laço. Eis-me aqui. Eu creio que quando Deus chamou Eude, Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Com a mão esquerda: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sou limitado, não sei pregar, não sei lutar, não sei fazer nada, mas eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor me chamou, eu quero fazer. No reino de Deus é assim, querido. O que mais nós precisamos aqui, estou falando aqui da nossa igreja, é de gente para trabalhar na obra, no reino, se envolver, estar junto, estar misturado. A gente não tem aqui toda semana obra igual a gente fez ultimamente, não. De tempo em tempo a gente vai, faz uma reforma, faz uma pintura. Enfim, a gente vai fazendo, vai reformando.
E é tão legal, Deus tem nos dado esse tempo de comunhão, de alegria, para estar junto. E como isso acrescenta. E como isso, querido, faz a gente entender o quão maravilhoso é se envolver nas coisas que Deus tem nos colocado, tem nos chamado. Se alguém, querido, que vai ser participante de banco, cuidado, você vai se esfriar. Daqui a pouco você vai sair da igreja, você está parado. Você está com uma brasa. A brasa fora do braseiro, ela apaga. Ah, estou desanimado. É claro que vai ficar. Está longe, irmão. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa é tua, que não quer se posicionar diante de Deus. Você acha que o diabo, quando você está longe da igreja, ele fica longe de você? Se dentro da igreja ele fica te perturbando, imagina longe. Se na hora do louvor ele quer roubar a tua atenção, imagina longe. Ele está ao derredor. Se tem alguém que conhece o ser humano, é o diabo. Ele está desde o início, desde a criação do mundo. Se você não lembra, foi ele que tentou Eva, foi ele que ficou manipulando Eva, e ela caiu, juntamente com Adão. A Bíblia fala que ele está ao derredor, ele está estudando você, ele conhece você, ele está preparando o momento para te derrubar. Ele está colocando na tua cabeça para que você vai para a igreja, para que você vai orar, para que você vai jejuar, para que você vai participar daquilo. Ele vai colocar impedimentos, situações para tentar impedir você de chegar no propósito que Deus planejou. Mas em nome de Jesus eu louvo o teu nome que você teve coragem hoje de se arrumar, tomar um banho e vencer os limites da carne. Chegou aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Chegou aqui sedento pela presença de Deus. Ainda que limitado, ainda que fraco, mas você está aqui. Você está adorando, você está ouvindo a palavra, você está aqui com a tua família, você está entendendo o que Deus tem para a tua vida. E assim como Eude, você vai sair daqui hoje como um vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está se achando alguém sem capacidade nenhuma, glória a Deus, aleluia. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus quer pegar aí, hoje, e dizer: eu pego sim quem não tem potencial nenhum. Eu faço sim com quem não sabe nada. Ah, é letrado, não sabe ler direito. Ih, não enxerga direito, é você mesmo, eu vou usar. Você vai abrir a boca e uma multidão vai se converter ao meu nome. Creia em nome de Jesus. A gente tem a tendência de colocar na cabeça: não, eu tenho que ser capacitado para fazer aquilo. Mentira. Na obra do Senhor não é assim. Ele pega um gago, ele pega alguém que não sabe nada, e por aí vai. Coragem para mudar. Uma outra coisa para você aqui: aproveite as oportunidades. Fala para quem está perto de você. Tem que ser com carinho. Aproveite as oportunidades. Quem sabe Deus não está te dando a oportunidade de você conhecer o varão, a varoa hoje, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Pá. Deus está revelando aqui o mistério, hein? Jesus. Aproveita as oportunidades. Se tem alguém segurando vela, empurra ele para longe, em nome de Jesus. Eude aproveitou aquela oportunidade. Pastor, que oportunidade foi essa? Escuta essa, Jefim. O povo de Deus, o povo de Israel, o texto diz, meu amigo Márcio, que o povo fez o quê? Deu um presente para Eude. Eude, tome um presente aqui. O rei já estava caindo na graça do povo. Ô Eude, já que Deus te levantou, a gente está gostando tanto do rei Eglon, leva um presente para ele. Eude falou: hã? Presente? Deixa comigo. Fizeram algo bem bonito para o rei. Eude chega lá com aquele pacotão de presente bonito. O rei logo enche o olho. Quem não gosta de ganhar presente? Olha só o que é aproveitar a oportunidade. Antes de ir, o texto diz que Eude colocou uma espada na sua perna direita, amarrou, deixou ela escondidinha e foi. Chegou com presente, oportunidade. Você tem que saber aproveitar as oportunidades da vida. Através de um presente, de grego, né? Através de um presente, ele consegue adentrar em ambientes que poucas pessoas entravam. E quando ele entra para entregar o presente, o rei pede para todo mundo sair. Não, sai todo mundo. O rei não queria nem que o pessoal soubesse que presente era aquele. Ele abre o presente, a Bíblia não fala o que é, mas ele fica feliz. Aí ele faz o quê? Vão para um outro espaço, para um ambiente. E a Bíblia fala que era um ambiente
aonde o rei gostava de pegar um sol, fala até mesmo o espaço de verão, né, onde ele gostava ali de pegar o sol da manhã, né, aquele calorão, eles vão para esse espaço. Chegando nesse espaço, oportunidade, já estava em outro ambiente. Eude já estava em outro ambiente. Chegando nesse espaço, como nós lemos no texto, Eude aproveita a oportunidade. De quê? De matar o rei Eglon. Sabe por quê? Não foi ele que Deus levantou para reinar sobre o povo de Israel. A oportunidade era aquela, senão, até hoje estava reinando. O que seria de nós? Porque quando Deus levanta, a gente precisa entender o nosso posicionamento. Se é necessário matar, tem que matar, irmão. Você não vai sair matando ninguém no nome de Jesus. Estou falando matar aqui da Bíblia, matar a carne, pronto, para matar a carne, né? Matar o irmão no nome de Jesus, né? Você precisa matar a carne, né? Tem gente me vendo aqui, Deus me livre, alguém está ouvindo, sai matando o pastor Vinícius mandou matar, não é isso não, irmão. Se a ordem e a oportunidade é de você entender que você precisa agir segundo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, em Juízes, o ataque era necessário, ou Eglon morria, ou ele continuava reinando sobre o povo de Deus. No teu coração hoje, ou você mata esse rei que você tem adorado, ou Jesus Cristo continua sendo o segundo plano na tua vida. Você precisa tomar uma atitude hoje, de matar esse reinado do mundo, esse reinado do inferno que tem governado você, tem feito de você alguém acovardado, alguém que não sabe aproveitar as oportunidades. E Deus está colocando diante de você hoje uma oportunidade, que você crie coragem para mudar, que você seja alguém que aproveite o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Deixa eu contar algo rapidamente para vocês. Determinado empresário, dono de um barco, ele precisava reformar o barco, pintar o barco, presbítero Charles. E ele chama um profissional. E esse pintor está lá pintando o barco, dando aquele capricho no barco daquele empresário. Ele vê um furo no barco. E ao ver aquele furo, ele pega, faz o reparo daquele furo, continua pintando, dá um capricho. Igual o presbítero Charles assim, pintou top. Deixou o barco no jeito. E voltou para receber uma semana depois. Quando ele volta para receber aquele trabalho, ele percebe que no envelope tinha um valor 10 vezes maior daquilo que ele ia receber do combinado. Aí ele falou, não, mas peraí, isso aqui está errado, não, o senhor já estava me pagando bem pelo meu trabalho e tal. Ele falou, não, deixa eu te falar. O meu barco, ele tinha um furo. E os meus filhos saíram, pegaram o barco emprestado e foram dar um passeio com seus amigos. E quando eu lembrei daquele furo, já era tarde. E eu não vi a hora dos meus filhos retornarem. E quando eu vi os meus filhos retornando, eu pude abraçar eles, beijá-los. E eu quero te agradecer, porque eu não te paguei para tapar o furo. Eu te paguei para pintar. E você salvou a vida dos meus filhos. Para você entender, querido, a moral da história, nunca faça aquilo que apenas está diante de você. Não faça aquilo apenas que te contrataram para fazer. Um exemplo, é para pintar. Aí você vai pintar, aí tem que tirar o quadro, você não tira o quadro, você pinta só em volta. Sabe aquela pessoa que não sabe aproveitar a oportunidade? Gente, está pintado ali atrás do quadro, senão dá problema, pastor. Estou dando um exemplo. Tem gente hoje assim, é para limpar. Ah, não, limpa aqui. Ele só limpa aqui. Ele não limpa embaixo. É para pintar o barco. Ele vai pintar o barco. Está furado? Ih, tomara que morra. Miserável, pão duro. Pagando mal para caramba aqui no serviço. Tem gente assim hoje. Pedreiro vai botar uma cerâmica. Meu Deus do céu. É uma lambança. Vai vender, vende de qualquer jeito. Oferece o produto de qualquer jeito. Aí quer milagre, Deus me prospera, envia clientes. Deus vai enviar em cliente? Não vai enviar, gente. Faça sempre além daquilo que você pode. Se você pode dar um passo, dá 2. Se te falaram para dar 2 passos, você vai dar 4.
Se te chamaram para caminhar 1 milha, vai 2 milhas. A gente sempre pode mais. O problema todo é que a gente está acostumado a fazer apenas aquele básico. Se é para limpar, faça o melhor. Se é para lavar, faça o melhor. Faça sempre um pouco além daquilo que você pode, porque Deus vai te honrar. Esse homem honrou a vida daquele rapaz que pintou. Ele recebeu 10 vezes mais e ele nem falou nada. Ele fez aquilo porque ele já estava acostumado a aproveitar as oportunidades. Por causa de um furinho, ele ganhou 10 vezes mais. Deus está colocando nas tuas mãos oportunidades. Deus está te colocando em oportunidades nesse lugar para você trabalhar, para você fazer. Se for para pintar, faça o melhor. Se for para instalar as placas, instale o melhor. Se for para tocar um instrumento, faça o melhor. Extraia o melhor desse instrumento. Se for para ministrar o louvor, ministre o melhor. Se for para trabalhar como obreiro na igreja, melhor. Se for para vender algo lá na cantina, faça o melhor. Se for para recepcionar lá embaixo, se for para limpar o banheiro, faça o seu melhor, faça além. Para de fazer apenas o normal. Eude, ele aproveitou a oportunidade. Ele teve coragem para mudar. Quem aqui tem coragem para mudar? Você precisa ter coragem, irmão. Se você não tiver coragem, as coisas vai ser sempre aquela mesma coisa, aquela vida chata. Eude foi chamado por Deus e ele teve coragem para mudar. Para terminar, a sua história será outra. Vença as adversidades da vida. Coragem para mudar, para ter a história diferente. Versículo 29, queria que você pudesse estar lendo comigo do capítulo 3, Juízes. Diz assim: e naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou quantos anos? 80 anos. O que Deus quer fazer na tua vida, querido, é para durar para sempre. Essa geração aqui não viu mais sofrimento nenhum. Eude foi rei durante 80 anos sobre o povo de Israel. Essa geração aqui não viu mais nenhum inimigo vencendo as batalhas, porque a partir do momento que nós andamos sobre a vontade do Senhor, Ele libera sobre o seu povo a vitória que tanto necessita. Em nome de Jesus, você não pode sair daqui hoje do mesmo jeito ou com o mesmo pensamento que você entrou nesse lugar. Você precisa ter coragem para vencer, irmão. Você precisa ter coragem para mudar. Pastor, vou mudar o quê? A gente sempre pode mudar alguma coisa. Talvez você está insistindo em algo, Deus está falando assim, é para cá, você está indo para cá. É para cá, você está indo para cá. Coragem para mudar. E se você está disposto, tem coragem hoje para mudar. Quero contar rapidamente só mais uma história aqui. Existia uma fábrica de vasos. E existiam 3 estágios dessa fábrica. Vaso rachado, vaso furado e vaso todo quebrado. E de repente chega um vaso novo nessa fábrica. E esse vaso novo, ele não é aceito pelos outros vasos, porque ele era novo. Os outros eram rachado, furado, cada estágio um, quebrado. Esse vaso então, ele tenta fazer amizade nos rachados, é rejeitado. Ele vai até então o grupo de furados, é rejeitado. Ele vai até o grupo de quebrados, é rejeitado também. E ele consegue sozinho bater numa parede e se rachar. Aí ele falou, opa, agora eu vou lá para aquele grupo dos rachados, vou lá participar com eles. Esse vaso então chega no grupo dos rachados, é bem aceito, começa a fazer amizade com todo mundo, de repente ele começa a liderar. E quando ele começa a liderar, a grande maioria começou a rejeitá-lo novamente. Aí esse vaso então, ele parte para segundo estágio, os vasos furados, é rejeitado. E de repente, ele bate na parede de novo e se quebra. Aí ele vai participar do grupo dos quebrados.
mas todo quebrado, ninguém aceitou ele naquele grupo. Foi também rejeitado, até o ponto que ele virou pó, deixou de ser um vaso. Sabe o que isso significa? Muitos de nós hoje, para ser aceito em determinados lugares, a gente está se igualando com as pessoas, com o ambiente. A gente tem se tornado igual a eles, para dizer que nós precisamos ser aceitos. E o que Deus está falando aqui nessa noite, que pessoas entraram aqui, foram vasos na mão do Senhor, mas hoje estão quebrados, destruídos, furados, porque estão em ambientes e querem estar igual a esse ambiente para serem aceitos. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, chamar o ministério de louvor.